Olá! Essa é uma edição especial do programa Formação em Debate sobre o tema Saúde do Homem, em que recebemos a doutora Márcia Macironi, coordenadora da área técnica da saúde da pessoa com doenças crônicas não transmissíveis e saúde do homem. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições. A pergunta veio da Andréia, ela é assistente social da equipe do NASF. Ela pergunta: em novembro pretendemos trabalhar bastante esse tema com os pacientes. Como obter material de divulgação? Nós temos duas notas técnicas do Ministério, uma nota técnica, na verdade, um comunicado. Esse comunicado chegou ontem à tarde com relação a essa movimentação de novembro. Há bastante material no site do Ministério. Depois a gente pode até deixar talvez o meu e-mail, se as pessoas precisarem, né, de material. Ótimo. Nós temos material e essa que chegou ontem, ela é muito importante, porque ela faz a discussão do autoexame, também é coisa de homem. Pensando não só na próstata, que é uma coisa meio reducionista, meio biológica, né? O homem não é uma próstata, o homem é uma riqueza, é um ser humano com milhões de facetas. E nesse aspecto, vamos dizer, da saúde sexual e reprodutiva, ele discute a questão do câncer de pênis e do câncer de testículo e também das doenças sexualmente transmissíveis, não esquecendo os outros eixos, lógico que, como eu falei, a gente sempre vai pensar na atenção integral. A gente tem esse material, tem no site do Ministério, a gente pode estabelecer um contato para auxiliar nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Então, Andréia, obrigada pela sua participação. O pessoal do NASF também conectado aqui com a gente, né, ligado aqui no canal profissional. A gente passa esse contato para você e se mais alguém também tiver interesse ou tiver dúvida, faça como a Andréia, participe aqui com a gente. Vamos para mais uma pergunta? O Evandro, ele é enfermeiro da UBS Jardim Macedônia, também participa. A pergunta dele é o seguinte: Márcia, gostaria de saber por que, apesar de a saúde do homem já ter sido implantada, quando se visita uma UBS, há pouca acessibilidade para os homens, com poucas consultas após as 18. Os grupos são sempre em horários que os homens não comparecem. Então, Evandro, essa discussão ela é interessante porque assim, ela é uma política muito nova. Se a gente for comparar, por exemplo, com a saúde da mulher ou com a saúde da criança, são políticas extremamente antigas já na discussão, né, de qualquer programa de saúde pública, e a gente ainda tem questões. Imagine uma política que tem mal aí 7 anos. Pelo Brasil afora, das experiências que a gente sempre ouviu, essa questão que você coloca é extremamente interessante, porque existem lugares que mesmo abrindo as unidades após as 18 horas, os homens não foram. Continuavam os mesmos idosos, as mesmas mulheres e as mesmas crianças. Então, quando a gente pensa na saúde do homem, a gente acha que tem duas vertentes extremamente importantes. Uma que é sensibilizar esse indivíduo, que ele entenda que ele também é um sujeito de direito à saúde, que esse serviço de saúde é dele, é um espaço dele, ele precisa considerá-lo como um espaço dele. E, por um outro lado, preparar a equipe de saúde para ter um ambiente que possa perceber essa necessidade. Sem um ambiente acolhedor dessa necessidade masculina, o simples fato de abrir em horários diferenciados, em alguns lugares deu certo, em alguns lugares não deu certo. Então, a gente sempre tem que pensar nessas duas vertentes, e a maioria dos estudos, quando a gente lançou a política aqui em São Paulo, eu estudei bastante esse tema, a maioria dos estudos acadêmicos trabalha um pouco nessa lógica, sensibilizar o homem e sensibilizar a equipe de saúde. Ok, Evandro, também, olha, obrigada pela participação, o pessoal da UBS Jardim Macedônia sempre participa aqui com a gente, é isso aí. Vamos para mais uma dúvida? A Solange de Stasi, ela é assistente social do CERCEDIC da PUC. Ela pergunta: percebemos parcelas de homens fragilizados, acuados e até perdidos. Isso é demonstrado no cuidado com sua saúde? Como o profissional de saúde deve se posicionar ou agir no enfrentamento desta demanda? Solange, uma pergunta ótima também, porque é uma questão que, assim, todos os estudiosos colocam isso. Essa questão que a sociedade, né, coloca da masculinidade hegemônica, que não chora, que trabalha, que comigo não acontece nada, eu não fico doente, eu não tenho dor, eu sou provedor. Então, assim, isso se constrói. Se você pensar, lembra no John Wayne, se você pensar no Homem Não Chora, a gente tem inúmeros exemplos na mídia, essa questão da propaganda de cerveja, quer dizer, sempre a mulher nessa posição, né, vamos dizer, entre aspas, mais inferiorizada. Isso cria essa invulnerabilidade do homem. Comigo não vai acontecer absolutamente nada. Ele não admite
admite que ele está doente, ele não procura. A gente tem alguns relatos de um estudo interessantíssimo da Unicamp, em que ele fala, procurar os ambientes de saúde é coisa de mulher, não é coisa de homem. Eu preciso ir lá e preciso resolver. Mas quando ele quer resolver, já tem algumas coisas instaladas, ele é muito menos preventivo que a mulher. E sempre ele vai procurar quando a coisa está mais avançada, que não tem saída, quer dizer, realmente é uma situação mais aflitiva, porque ninguém gosta de ficar doente, mas ele é menos preventivo. Nas discussões que a gente faz, a gente sempre coloca a oportunidade desse homem, por exemplo, que foi acompanhar a mulher no pré-natal, desse homem que foi acompanhar um filho numa consulta, ou você pegar a sua equipe da unidade, ir para um espaço extramuros, um espaço masculino, um terminal de ônibus, um canteiro de construção, que assim, você tem que dialogar com essa masculinidade para quebrar essa barreira, porque, na verdade, a gente podia até assim, figurar um homem aqui, a unidade aqui, um muro no meio. Ele não vai chegar falando da dor dele. É muito diferente de nós, mulheres que somos mais preventivas, a gente tem todo um histórico na vida da gente de prevenção. Então, o profissional tem que começar a perceber, talvez ler um pouquinho essa questão das masculinidades, se aprofundar um pouquinho, para que aquele ambiente seja um ambiente receptor dessas necessidades, porque ele não irá à atenção básica, menos ainda, porque a gente tem um relato muito engraçado, que é um tal de conversa, e o homem não gosta de conversa, é um relato real esse. Então, isso a gente precisa estar bastante atento, quer dizer, ter um ambiente receptor dessas necessidades e entender essa masculinidade e tentar fazer esse contato com esse indivíduo, que não vai ser fácil. Ele vai ter meio um muro em volta dele, muito provavelmente, não se pode generalizar, mas em muitas situações, em que ele vai trazer uma questão pontual para ser resolvida. E a gente tem que saber dar a volta, entrar por aí e tentar chegar onde a gente quer, ok? Solange, obrigada também pela sua participação, que é fundamental para nós, tá? E olha, nós queremos mais perguntas, tá? A gente quer mais participações. Sabe por quê? Porque a gente quer que todas essas informações tão importantes cheguem até você. Então, faça parte dessa conversa, enviando para a gente as suas questões nos endereços abaixo, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Pode ser agora, ou se não der agora, tudo bem, manda para a gente depois que o programa terminar, porque o importante é você não ir embora para casa com essa dúvida. Combinado? Então, vamos lá, tem mais dúvidas aqui. A Letícia Maria mandou para a gente por WhatsApp a pergunta: o que é Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem? Eu até vou começar, Letícia, um pouquinho antes, assim. Por que a gente precisa se preocupar com a saúde do homem? Né? Por que isso? Então, assim, pensar em saúde do homem, em cuidar dos homens, todos nós pensamos a vida inteira, não aconteceu nada novo em 2009. O que é interessante é que a hora que você tem uma política formulada dentro do SUS, você garante visibilidade, você garante espaço nas agendas, você garante pactuação nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, e eventualmente garante algum recurso para essa discussão, ela se formaliza. A política, ela é de uma portaria 1944, de agosto de 2009, e ela procura enfrentar com racionalidade os fatores de risco, melhorando o acesso com qualidade desse homem à atenção básica, que tem que entender as diferentes masculinidades, as diferenças culturais e trazendo este homem como um sujeito de direito à saúde. A política basicamente trabalha nessa lógica do enfrentamento racional dos fatores de risco, desse acesso qualificado à atenção básica e sempre lembrar, vou falar 200 vezes, atenção integral. É a nossa entrada em qualquer momento que ele aparecer, em qualquer ponto da rede, da gente pensar nesse ser integral e abordar isso de forma integral, orientado pelos eixos que nos ajudam bastante, porque estruturam bastante essa abordagem. Foi explicado no início do programa como que você acessa. Eu recomendo realmente a leitura daquele livrinho azul. Ele é bastante rico, ele é bastante estimulante e ele coloca questões assim que assim, nos provocam enquanto profissionais de saúde. O que a gente pode fazer? Ótimo. Então, está reforçado aqui, tá, gente? É o convite mesmo, a indicação para lerem a Política Nacional. E tem mais perguntas aqui. Vamos para mais uma. Sidney Antunes pergunta: ainda hoje podemos dizer que as razões para a baixa adesão dos homens à atenção básica são barreiras socioculturais e barreiras institucionais? Como mudar isso, Márcia? A Solange também trabalhou com essa questão. Isso é importante, porque é aquela coisa, ele é invulnerável, ele não sente dor, ele não precisa ir ao médico,
ele se acha fraco se ele for ao médico. Por um outro lado, como que o trabalho vai encarar esse indivíduo? A gente tem uns relatos também desse trabalho da Unicamp que eu citei, depois a gente pode até, talvez, dar as referências, em que ele fala o seguinte: o pessoal do trabalho começou a me achar fraco, porque eu estava precisando ir ao médico. E a gente tem uma questão também desse empregador que tem que entender que esse homem é um sujeito de direito à saúde. E a gente perdeu um pouco essa questão que a gente tem de que, assim, ele vai ao médico para buscar atestado. Não, ele vai ao médico e precisa de ajuda, ele precisa de companheiros da saúde para trabalhar, a gente junto, esse time, discutindo com ele as questões que incomodam. Então, assim, realmente tem uma barreira. A unidade precisa se preparar, como eu falei, preferencialmente ela é um espaço de mulheres, mulheres idosas, crianças e até homens idosos. Ela precisa se preparar para receber esse homem de 20 a 59 anos, esse homem que trabalha, esse homem que é o provedor, esse homem que tem outras necessidades. Ela precisa se preparar e também, por um outro lado, a questão do extramuros. Se o homem não vem, vamos até o homem. A gente tem experiências interessantíssimas na cidade, dentro de boteco, em que as pessoas conseguiram fazer uma pauta semanal ou mensal, enfim, dentro daquele espaço, para trazer questões da saúde do homem. E alguns daqueles homens foram capturados para a atenção básica. Sair do muro. Sair do muro e já fizeram campanha. Vocês vão lembrar porque foram vocês que fizeram. Já fizeram campanha de saúde do homem dentro de ônibus, em canteiro de construção, em quartel, quer dizer, espaços preferencialmente masculinos. O nosso programa municipal de AIDS tem experiências antigas e fantásticas de Pacaembu, de jogos de futebol por conta, né, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, a unidade tem que estar preparada, mas se a unidade não estiver preparada, vamos para o território, vamos atrás desse homem, vamos, sabe, aproveitar um evento de um futebol, de uma coisa assim, e tentar fazer um diálogo ali para a gente mostrar o quanto é importante que o homem cuide da sua saúde. Olha, a Márcia já deu aqui até algumas dicas, hein? Bom, a gente recebeu uma pergunta por WhatsApp. O Augusto, do Serviço de Atenção Especializada em DST-AIDS, Fidelis Ribeiro, ele enviou a seguinte pergunta: Márcia, poderiam falar um pouco sobre Hospital do Homem? Quem pode fazer uso desse equipamento? Quem pode agendar consulta? É possível responder aí para o Augusto? Então, Augusto, esses equipamentos que atendem exclusivamente o homem são equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde. Aí a regulação regional com acesso dessas vagas pelo sistema de regulação, já, lógico, com algum motivo específico para ser direcionado para esse hospital. Tem uma coisa muito interessante que eu acho fundamental que a gente entenda, que assim, o médico do homem está na atenção básica. O médico, a equipe, reduzir até falar de médico, porque é uma equipe, né? Todos os profissionais com todos os seus saberes, esse cuidado, ele se dá na atenção básica. Sair da atenção básica são momentos com questões bastante definidas e que precisam, lógico, eu sou clínica, eu posso falar disso. Tem horas que eu não sei uma coisa e eu preciso da ajuda do colega, que é o especialista naquela área. Mas esse entendimento da atenção integral, das masculinidades no homem, com toda essa sua riqueza, os seus problemas, a sua dificuldade de ir ao médico, as suas dores, as suas alegrias, é na atenção básica. Ela não vai ser dentro de um equipamento hospitalar, ela vai ser dentro de um equipamento hospitalar, eu poderia até dizer, meio fotograficamente. Mas, assim, se a gente quiser melhorar a saúde da população como um todo, e uma coisa que eu não falei, quer dizer, a política ela é dirigida para os homens de 20 a 59 anos, não excluindo os outros, lógico, mas assim com um foco maior para essa faixa, a gente tem que trabalhar na atenção básica. Ok. Bom, obrigada pela sua participação, viu? Tem mais perguntas chegando. Márcio, pessoal acompanhando aqui o programa. Agora veio a pergunta do José Donizete Vieira de Moraes. Ele mandou para a gente a pergunta por e-mail. A questão é a seguinte: o homem enfrenta algumas barreiras trabalhistas, que a gente estava citando aqui inclusive, que o afastam das UBSs. Como podemos ampliar o acesso dos homens, principalmente nos aspectos culturais e trabalhistas? Isso é um problema sério também, porque o empregador ele tem que entender que esse homem é um sujeito de direitos, ele tem direito a visitar uma unidade por uma questão de prevenção, de promoção de saúde,
porque a mulher está grávida e ele quer acompanhar esse pré-natal, e a figura paterna nesse eixo paternidade e cuidado é fundamental, ela é uma porta de entrada importante para a saúde integral. Então, isso é um problema relatado assim, em todas as experiências do Brasil inteiro, de que é difícil o empregador, às vezes, entender esse momento e facilitar para que essas coisas aconteçam não tão traumaticamente. Agora, recentemente, em agosto, nós temos talvez as pessoas nem saibam disso ainda, 31 de agosto é muito pouco tempo, uma política municipal de atenção integral à saúde do homem, que acabou de sair essa lei, ela está assim, começando por onde a gente vai, o que a gente pode fazer. Você ter uma lei municipal, de uma política municipal, é uma coisa boa no sentido assim, de ganhar espaço nas agendas. E não só agendas do serviço público, é uma política municipal, nas agendas da cidade inteira. Então, a gente entende que com uma política municipal de atenção integral à saúde do homem, a gente possa trabalhar um pouquinho com essa questão do trabalho, do empregador, da dificuldade de se afastar, porque ela é muito clara nesse sentido. Ela trabalha com toda a base da política nacional, mas ela traz essa realidade para dentro do município de São Paulo. Por isso também é tão importante a atualização das informações, estar por dentro do que rege as políticas, os documentos, as diretrizes municipais e também na esfera nacional, né, Márcia? Eu acho assim, eu sou assim, muito apaixonada pelo tema, até assim, não tenho nem muita isenção para falar, porque a hora que você começa a ler da saúde do homem, eu acho uma coisa tão provocante para a gente, enquanto saúde. Eu estou formada desde 78, é muito tempo. E acho que assim, eu nunca vi uma coisa tão interessante, tão bacana, tão provocante, de falar, bom, o que eu vou fazer, como que eu posso avançar. A gente é muito criativo quando a gente começa a ler sobre a saúde do homem. Então, assim, eu realmente recomendo fortemente que as pessoas procurem esses documentos, procurem a política nacional, a política municipal, a gente está lá na secretaria, se quiserem marcar reunião, se quiserem convidar a gente para ir para as regiões, porque realmente ele é um tema, assim, ele é muito estimulante. Ok. Olha, só para a gente registrar a participação, Marcelo Santos Costa, da Supervisão de Saúde de Emiboimirim, também enviou a pergunta para a gente sobre o Hospital do Homem, que a gente já respondeu anteriormente. Mas olha, Marcelo, obrigada aí por participar com a gente. Se tiver mais dúvidas, pode encaminhar, ok? A gente vai fazer de tudo para responder ao vivo aqui ainda no Formação em Debate. Tem mais dúvidas aqui, Márcia. Vamos para mais uma? Essa também veio por WhatsApp, final do telefone 1778. O que é Novembro Azul? Está quase aí, né? E quais as ações que devem ser previstas? Quais ações estão previstas nesse movimento? Então, o Novembro Azul, ele foi pensado inicialmente por conta do câncer de próstata, por uma organização não governamental e também Sociedade de Urologia. Foi até anterior ao lançamento da política. Com o lançamento da política, foi ficando cada vez mais claro que abordar a saúde do homem seria muito mais interessante, renderia muito mais, seria uma coisa muito mais lógica, você pensar na atenção integral, e a próstata, lógico, entra no eixo de agravos mais prevalentes. Então, tem sido feito um trabalho com o Ministério de trabalhar o Novembro Azul no sentido de fortalecer a atenção integral. Nós recebemos ontem à tarde um documento do Ministério, a coordenação é uma coordenação muito ativa, em que ela trabalha na lógica do Novembro Azul de o autoexame também é coisa de homem, por conta de dois tumores que são importantes, que é o tumor de testículo e o tumor de pênis. O tumor de pênis, em São Paulo, ele não é tão expressivo assim, mas no Nordeste ele é muito importante. Existem regiões do Brasil que ele chega a ser mais letal do que o tumor de próstata. E também as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a campanha desse ano tem um pouco esse pensamento, assim, o autoexame também é coisa de homem. Então, o exame da mama, o exame dos genitais, e sempre pensando nessa questão da atenção integral, nessa questão da promoção. Então, por exemplo, fatores de risco comuns para doenças crônicas não transmissíveis, podemos trabalhar isso. Ele não faz atividade física, ele fuma, ele usa um pouquinho mais de álcool, ele é hipertenso e não se trata, de repente ele foi no pronto-socorro, mas também não voltou mais para procurar. Isso é de todo dia, a gente vê isso todos os dias acontecer. Tem algumas histórias episódicas de atendimento em settings de urgência
em que ele não se preocupa muito em procurar. Então, o Novembro Azul traz um pouco esse olhar do autoexame como sendo coisa de homem, mas assim, para a gente pensar na atenção integral, para a gente incluir esse homem nas nossas agendas, nas nossas preocupações, nas nossas atividades e tentar vinculá-lo às equipes de saúde. Tentar pensar na atenção integral e no que a gente pode oferecer, para ele conhecer a rede também. Muita gente não conhece. O que a unidade pode oferecer? O que eu posso fazer para te ouvir? O que eu posso fazer para a gente sair dessa... Que negociação a gente vai fazer para sair dessa situação que não está boa e de repente vai agravar mais. Então, um pouco nessa lógica. Ele sai um pouco desse foco da próstata, que já foi assunto do Dr. Luiz Práquia, da questão do rastreamento, que está bem definida pelo INCA. Se vocês procurarem, tem todos os links, né, do INCA e o caderno 29 da atenção básica, que deixa isso muito claro. Então, esse Novembro Azul ganha outra dimensão, né, de pensar na atenção integral. Então, de repente, até para a gente lembrar, se você não pôde assistir o programa com o Dr. Luiz Práquia, que foi sobre rastreamento do câncer de próstata, ele também retornou aqui, enfim... Acesse o nosso canal no YouTube, o pessoal que está conectado aqui, daqui a pouco também vai poder conhecer, você pode rever esse programa e conhecer, saber um pouco mais sobre o que a doutora Márcia está conversando e se tiver dúvida, envia para a gente. Se você ainda não escreveu, corre, que ainda temos alguns minutos, quem sabe a gente consegue responder sua pergunta ao vivo aqui no programa. Os contatos estão sempre disponíveis para você e a nossa produção também aqui esperando a sua participação, tá bom? Eu acho que a gente poderia completar. Claro. Porque eu vou fazer, assim, formalmente, distribuir a nota técnica, que é uma nota mais antiga, com relação especificamente mais à próstata. E esse documento que eu recebi ontem, eu vou distribuir para as coordenadorias. Ótimo. Para cinco coordenadorias. E aí todo mundo terá acesso. Se por acaso a pessoa tiver alguma dificuldade, meu e-mail vai ficar disponível, porque está muito bem colocado pelo Ministério o que a gente tem que pensar, por que caminho a gente tem que ir. Mas, de todo modo, eu vou encaminhar. E ainda falando sobre o Novembro Azul, tem pouquinho mais de 2 semanas aí para novembro, então é até importante ressaltar que as equipes que forem fazer, que estiverem programando alguma ação, pensar nesse sentido da integralidade, da saúde do homem, não só na questão do câncer de próstata, né? E vou dar um segundo aí nas perguntas, mas assim, a gente viu uma série de experiências no Desafio Mais Saúde na Cidade que abordavam a saúde do homem. Se vocês precisarem conversar com a gente, não digo ir aos espaços, porque a gente está muito em cima, aí eu também estou com outras coisas importantes na secretaria, vai ser um pouco difícil de me afastar, mas assim, por telefone e por e-mail, sem nenhum problema, para a gente assim, até estender com eles a discussão sobre o Novembro Azul, essa questão do Ministério, tendo acesso a esse material, eu estou absolutamente disponível. É um tema muito instigante, muita gente já foi atrás disso, já foi trabalhar com isso, já apresentou experiências muito interessantes, então eu estou totalmente disponível para a gente poder estabelecer um diálogo com vocês e trabalhar junto. Quer falar o seu e-mail, Márcia? Olha, é aí M de novo, A, S, S, I, R de rato, O, N de navio, I, @prefeitura.sp.gov.br. E o nosso telefone lá é 3397-2227, é da área técnica. A Maria Aparecida Oliveira mandou para a gente por WhatsApp. Como a atenção básica deve agir diante de casos de disfunções sexuais nos homens? Maria Aparecida, eu acho que é importante a gente começar assim um pouquinho antes dessa sua questão para chegar um pouco nessa questão que você aborda. O que a gente percebe na saúde do homem? A gente pode perceber 2 momentos assim bastante importantes. Um momento, se eu olhar para esse homem, que é uma pessoa que se acha invulnerável, que acha que não vai ficar doente, que a gente tem até uns textos interessantíssimos de vida real mesmo, de entrevistas, que é um pouco de bobagem cuidar da saúde, que nada vai acontecer comigo, e acaba que esse homem vai procurar atenção especializada quando já tem uma doença instalada, e às vezes é um pouquinho tarde demais para a gente poder fazer coisas que a gente tinha uma intervenção lá para trás. Isso olhando para esse homem. E não se entendendo esse homem, ele não se entende como um sujeito de direitos à saúde.
Por um outro lado, a gente tem profissional de saúde, nos nossos equipamentos, a gente lidando com esse homem. Se a gente não tiver um espaço receptor dessas necessidades, não dá essa liga, porque ele já tem uma dificuldade para falar, ele não espera que ele vá falar essas coisas. Se você vai para um espaço que não é receptor dessas necessidades, realmente não vai dar liga. E se você for falar ainda de disfunção sexual, é mais difícil ainda. Tem todo um tabu do homem que é macho, né, que não falha nunca, que é muito complicado. Então, para a gente poder ter um bom resultado para isso, eu preciso entender as masculinidades, entender as diferenças culturais, entender as realidades dos diversos tipos de homem, discutir com a minha equipe dentro da minha unidade como é que eu posso transformar aquele espaço onde ele se enxergue, ele se identifique. E aí sim a gente consegue estabelecer um contato, a gente consegue estabelecer um vínculo, porque ele vai ter dificuldade de falar de uma série de outras coisas. Se você perguntar se ele tem pressão alta, ele passou a semana passada no pronto-socorro, mas ele vai dizer que ele não teve. Ele não vai dizer que ele tem uma dor em algum lugar, ele não vai dizer que de vez em quando ele bebe um pouco demais, que às vezes ele foi um pouco violento em casa, ele não vem trazendo isso de uma forma espontânea em geral. Alguns sim, mas a maioria não. Então, a gente tem que criar essa condição para a gente poder ir chegando próximo e poder, assim, desarmar, né, tirar esse muro que fica em volta, para a gente poder trabalhar e entender o que vem de informação, a gente tentar entender disfunção sexual. Ela pode ser causada por uma causa orgânica, ela é uma causa psicológica, é um labirinto aí que você vai tentando se achar. E na medida do que você for se encontrando com a questão, eventualmente você vai encaminhar para os outros níveis de complexidade, porque são questões que a atenção básica não vai conseguir resolver sozinha. Mas qualquer coisa que você tenha que fazer esse contato é criar esse vínculo. A gente tem uma imagem, quando a gente lançou a política, ela é muito interessante, que é um homem assim, todo abaixadinho, no braço, assim, super sofrendo, aí tem um muro e tem a unidade básica. É super verdade isso, quer dizer, se cria um muro de dificuldade de expor a sua dor, de expor essa sua fragilidade para uma série de questões culturais que devem aparecer nas questões. E, então, é nesse sentido, vamos criar um espaço receptor de necessidades e aí a gente vai achando os caminhos para a gente chegar nessas questões. Ótimo. Maria Aparecida, obrigada pela sua participação. E tem mais gente participando da nossa conversa. Agora a Lucila Gouveia, do Rio de Janeiro, mandou a pergunta pela live. Olha, Lucila, obrigada pela sua participação, tá? Bom, a dúvida dela é: qual a idade de maior risco de óbito por infarto? Em geral, essas complicações cardiovasculares, de um modo geral, são bastante associadas com hipertensão e com diabetes, é o que a gente normalmente vê. A gente precisa ter um olhar mais apurado para esse tipo de ocorrência na vida dos homens, em geral, a partir dos 40 ou 45 anos. Em geral, tem uma história um pouco anterior de hipertensão ou de diabetes e que pode ser que não tenha uma abordagem muito adequada, alguns agravos já se instalam e a partir dessa idade são os anos do homem de 45 para frente que ele costuma ficar mais doente e morrer por essas causas. Existem dados, inclusive a própria política, a gente citou o caderno da política nacional, isso está bem claro, que os homens morrem mais do coração que as mulheres. Em geral, se você for comparar as duas populações. Então, a partir dos 40 e poucos anos, é importante ter isso em mente e tentar entender se tem algum agravo. Primeiro, se ele tem algum diagnóstico que pudesse levar a isso. E se já tem algum agravo que está se instalando, para a gente poder lidar com isso do melhor modo possível. Ótimo. Lucila, obrigada pela sua participação. Vamos para mais perguntas? Tem mais dúvidas aqui. Essa veio por WhatsApp, final 6469. A pessoa pergunta: como o homem deve fazer o autoexame de mama? Do mesmo jeito que a mulher, exatamente do mesmo jeito. Ele vai fazer a palpação, ele vai ver se tem algum nódulo, se tem alguma dor, se tem alguma secreção, a pele alterada, porque o homem também tem câncer de mama, é mais raro, lógico, mas também é importante que ele faça esse exame. E eu vou aproveitar o gancho, vamos ver se depois tiver uma outra pergunta, a gente também vai atrás disso. Mas assim, nós recebemos ontem à tarde do Ministério da Saúde um documento com relação ao Novembro Azul, que está chegando, e o Ministério, a Coordenação Nacional sempre faz um documento para nos orientar. E o tema desse ano é autoexame também é coisa de homem.
bate muito com o que foi colocado, e eles fazem o foco no tumor de testículo e no tumor de pênis, e também nas doenças sexualmente transmissíveis que às vezes têm algum tipo de lesão. O foco, lógico, é a atenção integral, a gente sempre vai pensar na atenção integral, mas é bacana esse tema, autoexame também é coisa de homem, porque a gente sempre ouve, né, o Outubro Rosa, o autoexame da mulher e tal, e eles estimulam por esse lado. Quer dizer, o autoexame também é coisa de homem, então vamos prestar mais atenção no nosso corpo. Então, o pessoal das unidades que já estão se organizando para as ações do Novembro Azul, alguma orientação sobre isso, Márcia, que você possa passar para o pessoal? Assim, bom, se vierem algumas outras perguntas, depois a gente vê, mas assim, eu tenho uma nota técnica, que é da Coordenação Nacional, da Coordenação da Atenção Básica e da Coordenação da Pessoa Idosa, que a gente pode deixar disponível num link, ou vocês me escrevem ou me telefonam, e essa nota que nós recebemos ontem. É um material bastante importante do Ministério, a nota técnica, num dos encontros que a gente teve, a gente inclusive ajudou a escrever, e assim, dá uma boa orientada. Ele fala da política, ele fala das questões da mortalidade, e assim, o que a gente espera do Novembro Azul, como é que a gente teria que se mobilizar, tirar um pouco o foco da próstata, que a gente está percebendo que tem questões mais importantes e coisas que matam mais e que são mais importantes do que a próstata. Então, hoje a tendência é pensar na atenção integral mesmo. Olha, a gente disponibilizou aí os contatos da Márcia, estão na tela, então caso surja essa dúvida, tenha interesse sobre esse material, quer saber mais, enfim, entre em contato com ela pelo e-mail, pelo telefone que estão aí disponíveis para você, ok? Vamos para mais uma pergunta, vamos lá? O Peter Xavier da Cruz, do Hospital do Servidor Público Municipal, mandou também a pergunta: a disfunção erétil está relacionada com doenças do coração? Essa disfunção se resolve somente com remédios? Na verdade, não diria doenças do coração, doenças cardiovasculares em geral, ou algumas outras causas, e até causas psicogênicas. Tem uma série de causas para a gente poder explicar a disfunção erétil. Se você for atrás de causas, é uma infinidade de causas. Não necessariamente ela se resolve só com os fármacos. É como eu falei para a Maria Aparecida, se eu não me engano, que fez aquela pergunta de como tratar disso. A gente tem que tentar entender por onde isso está passando, o que esse homem traz de informação. Se ele tem, por exemplo, um diabetes, se ele já infartou, ou ele teve algum problema seríssimo na vida de ordem psicogênica, a gente precisa tentar entender o que é esse quebra-cabeça, como que isso se encaixa. E aí a gente tentar obter a confiança dele, para a gente ter o máximo de informações possível, e aí a gente traçar os caminhos para a gente tentar entender. Às vezes é caso de tratamento com medidas farmacológicas, às vezes não é. Às vezes a gente consegue trabalhar bastante bem na atenção básica, às vezes não. Precisa do especialista, eu também sou clínica, então precisa do especialista para nos ajudar também. Olha, o Peter está sempre aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, tá? E eu quero só reforçar que a sua participação, assim como a do Peter, do pessoal que já mandou nesse bate-papo, é fundamental para nós. E mesmo que você não possa parar agora, rapidinho, para escrever para a gente, não tem problema. Mande a sua questão assim que possível, em um dos contatos que estão sempre aqui disponíveis durante o programa para você. O que a gente quer, o que a gente busca é discutir e sanar a sua dúvida, mesmo que seja depois do programa, combinado? Então não fique com dúvida, participe. Tem mais perguntas aqui, vamos lá? O Glauco Souza Cruz também mandou por WhatsApp. Como o programa Saúde na Escola pode ajudar a quebrar as barreiras socioculturais entre os meninos e também as meninas? Glauco, fantástica essa pergunta, porque isso é extremamente importante, porque quando a gente vai estudar, na época que a gente fez o lançamento, eu tive que estudar bastante isso, porque era uma coisa nova para todos nós, e fica muito claro, quer dizer, que desde pequeno, né? Então assim, o menino é de azul, a menina de cor-de-rosa. Aí é dito o seguinte: mas isso é coisa de mulherzinha, então você não vai chorar, você não vai se mostrar frágil, você tem que bater, você tem que ser mais proativo. Então assim, você vai formando essa imagem desse homem invulnerável, desde pequeno. É muito complicado isso, porque você faz uma imagem daquele que nunca vai ser atingido, nunca vai ter um problema, não pode faltar no trabalho, eu tenho que dar conta da minha família. E na escola isso é super importante, porque a criança ela é bastante permeável.
Então, você informa a criança da importância, por exemplo, dos cuidados com a saúde, da importância dos cuidados com a saúde do homem. Ele vai falar com o pai, com o irmão mais velho, com o tio, com o padrinho, com o avô. Ele viabiliza que essa informação chegue também em outros espaços de família ou espaços sociais que ele convive. E no próprio convívio com as meninas, é importante também os educadores perceberem isso, porque essa questão das masculinidades é uma questão que a gente tem que discutir mais, porque essa questão da masculinidade hegemônica, né, em geral, o homem branco que estudou, que tem uma posição social, é assim, aquele estereótipo mesmo, padrão John Wayne que a gente via, quer dizer, tem uma série de exemplos aí, inclusive a própria propaganda trazendo esta coisa de modo muito ostensivo. A saúde na escola é riquíssima para se fazer essa discussão de gênero, essa discussão de masculinidade, essa importância dos cuidados com a saúde, essa importância da relação do homem e da mulher. Essa sua pergunta é muito bacana, porque é um excelente começo para a gente introduzir esse assunto e também porque a política, eu vou falar só um pouco da política, o foco da política são os homens de 20 a 59 anos, que é justamente essa faixa do homem que trabalha, o homem que é o provedor, o homem que está nessa vida ativa. Mas ela não deixa de olhar o adolescente e nem o idoso. É que o adolescente e o idoso já tinham, de algum modo, políticas desenhadas no SUS, e essa parcela da população não tinha. E você ter hoje uma política de atenção integral garante pactuação, garante discussão, garante agenda, eventualmente garante recurso, mas assim, ela conversa com todo mundo, ela conversa com o mais jovem, ela conversa com o mais velho, ela conversa com a Rede Cegonha, ela conversa com a Saúde Trabalhador, ela conversa com todo mundo. Então, assim, é muito rica essa questão da política. Então, por exemplo, se você pensar numa escola aí um pouquinho mais velha, você tem uma discussão bacana para fazer de paternidade responsável, de doença sexualmente transmissível. Quer dizer, a discussão de saúde do homem tem espaço, assim, sempre, embora o foco da política seja muito claro, mas, assim, é muito rico isso que você coloca, porque é um campo super fértil para a gente trabalhar e ter homens mais saudáveis, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico e uma sociedade mais saudável. Trabalhar com a informação, né? Bom, e a gente tem mais dúvidas aqui. Qual será a próxima? Será que é a sua? Vamos ver? Olha, a pessoa não assinou, o final do telefone é 9805. Qual a proposta da PNAEST? A PNAEST, bom, é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Ela nasce na portaria 1944, de agosto de 2009, 27 de agosto, se eu não me engano, que também recomendo que todos leiam, é uma portaria muito interessante. E a proposta é o seguinte, é ampliar o acesso do homem aos serviços de saúde, proporcionar um acesso com qualidade, com enfrentamento racional dos fatores de risco, tentando reduzir morbidade e reduzir mortalidade, e entendendo o homem na sua diversidade, em todas as masculinidades. Quando eu falo todas as masculinidades, é o seguinte, o homem que é pai é um tipo, o homem que é gay, o homem que é transexual, o padre, tem milhões de homens, milhões de tipos de homens, velhos, idosos, trabalha, não trabalha, depende, assim, tem muito, a sociedade tem o que você quiser de tipos de homem. Você não pode dizer que é um tipo de homem só. Então, assim, entender as masculinidades é entender, assim, qual é a realidade daquele homem, qual é a cultura daquele homem, o que é valor para ele. Porque a gente percebe isso muito no homem, até com os amigos da gente, vocês podem fazer esse teste. Muitas vezes você vai falar algumas coisas de saúde, parece que entra por aqui e sai por aqui. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então, assim, o que eu vou, como profissional de saúde, querendo que esse homem seja um sujeito de direito à saúde, que eu reconheça ele como um sujeito de direito, eu possa estabelecer um vínculo para falar coisas que façam sentido. E até onde a gente pode ir junto. E como que a gente vai junto. Então, a política trabalha muito nessa lógica da atenção integral, sempre pensar nisso, na atenção integral. Eu acho que eu vou falar um pouquinho dos 5 eixos que, de algum modo, estruturam a política e fica fácil da gente pensar na atenção integral, que são o acesso e acolhimento, paternidade e cuidado, saúde sexual e reprodutiva, prevenção de violência e acidente e os agravos mais importantes, os mais prevalentes. Sempre que a gente pensar na saúde do homem, a gente vai tentar pensar nos seus 5 eixos. Eventualmente você vai fazer uma discussão mais de paternidade e tal, mas assim, acho que o olhar é assim, a paternidade como uma porta para puxar esse homem para a atenção integral.
nunca pensar de uma forma fragmentada, porque aí a gente está deixando a atenção integral de lado. E a política, a grande proposta da política é o enfrentamento dos fatores de risco, acesso com qualidade e atenção integral. Ótimo. Entendendo um pouco mais sobre política, vamos continuar com a nossa conversa aqui. Vamos lá. Tem mais uma pergunta do Peter. A reposição hormonal masculina pode dar câncer no fígado ou na próstata? Então, a reposição hormonal, ela precisa ser avaliada, assim, tem toda uma história, tem todo um lugar na vida daquela pessoa que precisa ser avaliada para ser encaminhada para, por exemplo, um endocrinologista, um urologista, para quem entenda do assunto, para poder fazer esse diálogo. Nem sempre ela é indicada, às vezes pode ser indicada. E existe sim um risco, eu não sei te dizer agora o quanto por cento aumenta o risco, mas existe sim um risco um pouco aumentado de tumores. Mas sempre pensando assim, nessa relação com esse profissional que pode te dar as informações, porque sempre é um equilíbrio, né, entre risco e benefício. Né? Todas as coisas na saúde, ela tem benefícios e tem riscos. A gente precisa entender isso aí para a gente entender para que lado a gente vai. E tomar a melhor decisão. E tomar a melhor decisão e também assim, tomar a melhor decisão numa proposta terapêutica em que ele tem que entrar. Eu não sei o que é melhor para ele. Eu tenho que chegar a uma conclusão junto com ele do que é melhor para ele. Eu não posso dizer o que é melhor para ele. Cada vez que eu disser o que é melhor para ele, não faz nenhum sentido, porque fica uma coisa prescritiva. A gente tem que trabalhar num projeto terapêutico em que ele se sinta envolvido, ele se sinta motivado, que a gente tenha uma escuta para isso e que a gente construa. Ótimo. Olha, temos pouco tempo para o programa terminar, mas se você correr aí e enviar sua dúvida, quem sabe a gente ainda consegue responder ao vivo aqui no programa. Então, corre lá, os contatos estão na tela, ok? Vamos para mais uma? O Fabrício Matias também participou por WhatsApp. A pergunta dele é necessário investimento na proposta de atenção à saúde do homem? Sim. Sim. É engraçado, no começo era meio impalpável essa questão. Vocês que estão na rede, eu quando estava na rede, a gente sempre fez saúde do homem a vida inteira. Só que assim, era de um modo talvez mais fragmentado e a gente não chamava por esse nome. Só que quando você vai estudar, e a política nacional, que foi dado esse link, traz isso muito claramente, você percebe, primeiro essas questões que eu já falei, dificuldade de se sentir como um sujeito de direitos à saúde, dificuldade de se sentir doente e solicitar ajuda, o patrão que não ajuda muito e não deixa ele faltar para fazer uma ação de promoção, de prevenção, para tirar uma dúvida. Homens morrem mais que as mulheres de doença do coração, morrem mais que as mulheres de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente pelo vírus HIV e alcoolismo. Em geral, morrem mais de câncer de pulmão, embora essa relação esteja um pouco se alterando hoje. Na política, tem alguns estudos que dão conta de que os homens vivem 7,6 anos a menos que as mulheres, por conta justamente de vai procurar numa fase mais avançada, quando o agravo já está instalado e às vezes você não tem muitas coisas para fazer. Então, é importante sim. Em São Paulo, se eu não me engano, 20 a 59 anos são 28% da nossa população inteira e 60% da população masculina, que seria o foco da nossa política. Como é que você quer fazer uma sociedade mais saudável se você não fizer um investimento claro, pactuado e discutido com todos os entes federativos da saúde do homem? E com a gente, que é profissional de saúde, o que a gente pode fazer? E com os não profissionais de saúde também, a sociedade é responsável pela saúde também, não só a saúde institucionalmente dada como nós. Quer dizer, como é que você faz essa discussão? Então, ela é super importante. O investimento numa política de saúde do homem e que essa discussão vá à exaustão, que a gente discuta, até que a gente consiga observar resultados palpáveis. Olha, ótimo, Márcia, importantíssimo a gente reforçar essas questões, né? E eu vou só registrar aqui, agora eu vou olhar para o pessoal da live, a Lucila Gouveia agradeceu aqui a resposta que a gente passou para ela para o programa, elogiou a dinâmica, né, a interatividade, a forma como é feito o programa, inclusive a apresentação do Kaique também pela live. Lucila, obrigada. Você aí que nos acompanha do Rio, é a Formação em Debate também quebrando esses muros, né, e levando informação da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, além dos estados, dos municípios, e a gente até já foi para fora do país. Olha. Vamos seguir por aqui então, obrigada, viu? Tem mais perguntas. 0246, final do telefone. A pessoa pergunta como a atenção básica poderia contribuir para a política nacional.
Completamente, 100%. Essa pergunta é extremamente importante, porque ela é uma política de atenção integral, como eu falei, que busca garantir o acesso com qualidade, enfrentando racionalmente os fatores de risco. Eu preciso pegar esse homem antes de ele ficar doente, de verdade, se eu conseguir. Se ele estiver doente, a gente também, lógico, vai lidar com ele, mas eu tenho vários fatores de risco. Eu vou dar um exemplo de doença crônica não transmissível, que é a nossa área de trabalho. Se você pegar o tabagismo, o uso do álcool, a obesidade, o sedentarismo, hipertensão, uma série de fatores de risco, alimentação inadequada, são fatores, até certo ponto, modificáveis. Eu ter nascido na minha família não é modificável, eu estar envelhecendo não tem jeito, mas assim, eu perder peso, eu fazer atividade física, eu me alimentar melhor, são fatores modificáveis e comuns para todas as doenças crônicas. Então, assim, se eu consigo trazer esse homem, como eu disse, fazer uma conversa que faça sentido, em que a gente detecte com ele alguns fatores de risco e que numa conversa a gente consiga orientá-lo para que ele possa optar por uma vida mais saudável, perfeito. Isso é espaço da atenção básica. A atenção básica, o Ministério fala isso com muita clareza, o médico do homem, a equipe de saúde do homem está na atenção básica. É a atenção básica que segura a Política Nacional de Atenção Integral. Como, aliás, todas as outras redes, a coordenadora da atenção, a ordenadora do cuidado, é ali que se dá a saúde do homem, é o locus preferencial para esse homem ser visto, conversar, achar o seu espaço. O que não quer dizer que pronto-socorros, AMAs, ambulatórios de especialidade, qualquer outro ponto da rede não seja um ponto desse elo, é um elo que não se quebra. Eu só preciso saber o que eu faço com aquele indivíduo, porque a gente tem milhares de histórias, vocês estão cansados de saber dessas histórias, de pessoas que passaram em AMA porque estavam hipertensas, a gente nem sabe se estavam hipertensas mesmo ou não, porque foi um achado, que foram medicadas. E se você não insistir, se você não deixar isso muito claro, ela vai ser liberada e ela vai sempre ter essa coisa episódica. E, de repente, ele já tem um diagnóstico de hipertensão que vai agravar, vai chegar no infarto, como a nossa colega do Rio falou. E, assim, precisa ter clareza. Quer dizer, eu estou num pronto-socorro, eu estou numa AMA, eu estou num ambulatório de especialidade, ele veio para um pré-natal, eu preciso dirigir esse homem para a atenção básica, para essa equipe, para tentar vincular e trabalhar na lógica da atenção integral. E olha, continuando aí com essa participação, falando dessas questões do envolvimento, da identificação desse paciente, chegou mais uma pergunta pela live, do Marcelo Lima, da UBS Caxingui. Ele pergunta o seguinte: atualmente 60% dos homens procuram serviços médicos quando as doenças já estão avançadas, que é o que a gente vem falando aqui. Como ampliar as informações e aplicar políticas públicas que intervenham para resgatar quem não se trata? Olha, Marcelo, obrigada também pela sua participação, a sua pergunta aqui com a gente pela live. Então, Marcelo, isso que você fala é totalmente verdade. Em geral, vai procurar já atenção especializada quando tem algum agravo instalado. Voltando um pouco para o início desse período da tarde, eu vou retomar um pouquinho aquela questão do nosso espaço de trabalho como um espaço em que o homem se sinta pertencendo àquele espaço. Essa sensação de pertencimento ela é muito importante. Ele tem que se sentir um sujeito de direito à saúde e que aquele espaço faça sentido para ele. Se você tiver uma unidade que só tem idosas, criancinhas, e, por exemplo, florzinhas na parede, estou exagerando um pouco, mas assim, ele precisa sentir que aquele espaço é um espaço para ele. Vamos dar um exemplo, por exemplo, você tem alguns adolescentes que é bastante difícil irem nas unidades. Por que na sala de espera você não faz uma discussão sobre paternidade responsável? Quer dizer, aproveita esses espaços para essas pílulas de informação e de mobilização. E como a gente falou pela manhã, se ele não vai à unidade, você vai atrás dele. Então, você vai no canteiro de obra, você vai no ponto de ônibus, você vai na indústria. São espaços preferencialmente masculinos, clubinhos de bairro, em que a gente vai tentar, a equipe de saúde vai tentar aproximar daquela comunidade que está no seu lazer ou está no seu trabalho alguma discussão de saúde do homem e oferecer os serviços da unidade, seja ela qual for, muitas vezes são totalmente desconhecidos, as pessoas não sabem nem que aquele espaço é um espaço da saúde, para tentar fazer essa aproximação. A gente tem experiências fantásticas na cidade, cito uma que me impressiona muito, que é, assim, é dentro de um boteco.
foi feita uma pactuação, foi indo devagar, conversando e tal, e assim, existe uma agenda que acontece naquele espaço com temas relacionados à saúde do homem. E essas pessoas, algumas foram captadas para dentro da unidade. Se criou vínculo, houve esse movimento de trazer essas pessoas, a unidade é receptiva a essas pessoas, e é um espaço que você não espera que se fale de saúde ali, que se traga essa discussão. Então, assim, os espaços extramuros também têm que ser pensados como nosso papel enquanto saúde de ir atrás desse homem se ele não está na nossa unidade. E cada vez mais a unidade ser um espaço receptor das necessidades, ter escuta para o que ele está querendo falar. Ótimo. Márcia, antes da gente encerrar, queria que você falasse um pouco do lançamento dos livros que você trouxe para a gente mostrar para o pessoal, falasse um pouco do lançamento, do que é, né, esse material. Assim, a coordenação nacional, ela está se empenhando bastante em materiais de qualidade excelente. E em 2014, foi uma honra para a gente poder participar da validação de 2 manuais, para o ACS e do pré-natal do parceiro. Quem tiver aí da Sudeste, ACS, talvez tenha até o nome no livro. Então, ali na tela de lá. ter, exatamente, o nome de ter participado, porque a gente conseguiu juntar 200 ACS e um tanto de enfermeiros da rede. Esse material já está em São Paulo, a gente vai fazer uma estratégia para distribuir para vocês, e a gente vai lançá-los, mostrá-los para a comunidade no dia do desafio, da premiação do desafio, a gente vai mostrá-los e depois fazer uma estratégia da distribuição. É um material, o do ACS ficou muito bom, porque os nossos ACS, assim, é a vida real deles, que foi discutida, que foi questionada, aqui eu não acho que fica legal assim, fica legal de um outro jeito, e isso foi acatado pela coordenação nacional, e é um material que traz bastante provocação. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu faço com isso? Então, a gente está fazendo um esquema para poder distribuir esse material para todas as coordenadorias da cidade, e isso deve, assim, o lançamento deve ser no começo de dezembro, e a partir daí a gente vai ver como é a melhor forma de distribuir. E eu recomendo fortemente que vocês acessem o link da Política Nacional e leiam a Política Nacional, que é uma leitura bem agradável, bem instigante, traz algumas provocações e traz esse tema tão novo, né? 7 anos tem essa política, uma política muito novinha, né? De como é que eu vou me organizar para cuidar da saúde do homem nessa cidade. Depois de esclarecer tantas dúvidas recebidas, encerramos o programa de hoje. Doutora Márcia, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Nós é que agradecemos o convite, a oportunidade da gente de novo estar falando com a rede sobre a saúde do homem, que é um tema tão apaixonante, tão instigante, tão novo e com tanta coisa para a gente fazer e discutir e fazer aí milhões de parcerias para a gente fazer avançar na cidade. Com certeza. O Formação em Debate fica por aqui. A gente se vê no próximo programa.